Convido-os ao texto bíblico em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Gênesis 6, 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Nosso tema nesta manhã: aquele que anda com Deus. É uma expressão tão especial. A gente lê uma Bíblia no livro santo, 66:1 na Bíblia, e aqui e ali faz referência do nome de uma pessoa. Essa pessoa andou com Deus. A Bíblia faz essa referência quanto a dois homens. Noé a gente acabou de ver. E um capítulo antes a respeito de Enoque. Enoque, né? Em Gênesis 5:22, a gente vai encontrar: andou Enoque com Deus. Andar com Deus. Nós estamos aqui, este grupo de pessoas, e perceber assim, essa pessoa andou com Deus. Enoque andou com Deus. Então, os séculos, enquanto o texto foi escrito, a igreja tem lido por séculos, encontrado que Enoque andou com Deus. A igreja tem lido por séculos que Noé andava com Deus. Os dois, a gente encontra os seus nomes na galeria chamada Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus 11:5 fala de Enoque. Hebreus 11:7 fala de Noé. Os dois estão ali presentes entre os chamados heróis da fé. E perceber então a respeito daquele que anda com Deus. Aquele que anda com Deus, de uma forma mais especial, olhar para a vida de Noé. Alguns traços na sua vida, alguns pontos que a gente encontra na Bíblia. Nos dias dele, da atitude dele, o que é que ele fez, o que é que fizeram com ele, como ele se portou, esse homem que andava com Deus. Eu tenho esse interesse em saber. A Bíblia diz que um homem andou com Deus. Como ele andou? Qual foi a prática dele? E assim, temos aqui nas anotações 5 destaques, 5 pontos. E espero eu mesmo estar sempre memorizando e ficarei contente se você memorizar também. Em primeiro lugar, aquele que anda com Deus, ouve. Ouve a Deus. Eu coloquei 5 palavras. A primeira foi ouve. E é sempre em referência a Deus. Ouve a Deus. Nós vimos aqui foi Gênesis 6:9. Se a gente olhar Gênesis 6:13, o que é que a gente vai encontrar ali? Então, disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Disse Deus a Noé. A declaração não se encerrou aí, vai prosseguir alguns versículos mais, de 13 ali até o 21, declarando o Senhor a Noé. E Noé vai oferecer uma resposta no 22. Mais de 13 a 21 é Deus declarando. Então Noé é aquele que ouve a Deus. O que é que tem nessa declaração? Nessa declaração a gente encontra o anúncio do dilúvio, a gente encontra a preparação da arca, e a gente encontra também Deus dizendo a Noé quem haveria de entrar na arca. São essas as mensagens, de 13 a 21. Noé, haverá o dilúvio. Noé, prepare uma arca. Noé, saiba quem vai entrar nessa arca. Ele está ali a todo ouvidos, ouvindo a Deus. Quando a gente encontra o capítulo 7, versículo 1, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração.
Mais uma vez o disse Deus a Noé. Qual foi a declaração agora então? A ordem. O trecho anterior foi dizer que era para preparar uma arca. Agora foi a ordem, entre na arca. Foi a mensagem que ele ouviu. E no capítulo 8, versículo 15, então disse Deus a Noé. O que há em comum nessas passagens? Deus falando, Deus falando, Deus falando. E nesse trecho aqui já é a ordem para a saída da arca. 7:1 foi para entrar. 8:15 já em diante já vai ser a mensagem para sair. O dilúvio já terá, enfim, os 40 dias, os 150 dias, e todos os acontecimentos, mas 8:15 em diante já fala da ordem para sair. Meus irmãos, aquele que anda com Deus, ouve a Deus. Ouve. Por que eu estou aqui? Eu estou nesse lugar, essa metragem, determinados metros quadrados, regular Betânia. Mas eu não sei o que se passa na casa ao lado. Eu não ando com a pessoa da casa ao lado. Eu estou andando aqui. E aqui eu estou ouvindo o que se passa aqui, participando do que acontece aqui. Aquele que anda, a gente imagina, uma pessoa anda com a outra. O que a gente imagina disso? Aquele é amigo daquele, eles andam juntos. José anda com Carlos. Se José anda com Carlos, José ouve Carlos. Carlos se comunica com José, porque José anda com Carlos. Então, continuamente Carlos está ouvindo, Carlos fala, José ouve, porque José anda com Carlos. Ao se pensar numa pessoa que anda com Deus, é uma pessoa que ouve a Deus. E na nossa compreensão, como é que a gente vai perceber andar com Deus e ouvir a Deus? Deus tem uma palavra. Deus, alguém já colocou nesses termos, deixou um livro, inspirou um livro. E a pessoa que anda com Deus está ouvindo a Deus por meio da sua palavra. Dessas imagens que correm pelos status do WhatsApp e das figurinhas. Alguém se queixando, o Senhor não fala comigo, eu não ouço mais a tua voz. A frase foi mais ou menos essa. Ao que a resposta foi, parece que a sua Bíblia anda muito fechada. De repente, pessoas queixosas de que não estão ouvindo a Deus, não estão ouvindo a vontade de Deus, não estão percebendo a voz de Deus. E a gente poderia, na sequência, colocar isso, como está o teu contato com a palavra de Deus. Você não quer a palavra de Deus? Você não está dizendo que Deus não está se manifestando, que Deus não está se expressando? Será que o que acontece é que a palavra, você está fechado para a palavra? Meus irmãos, aquele que anda com Deus, ouve a Deus. Ouve a Deus. Assim como eu ter um amigo e dizer o nome do meu amigo, eu ando com meu amigo, é certo que eu estarei ouvindo esse amigo. Então, ouve a Deus. Estimular vivamente a cada um dos que me ouve, a gente abrir as comportas para ouvir a palavra de Deus. Abrir as comportas é escancarar os acessos da minha vida para ouvir a palavra de Deus. Você se compreende como uma pessoa que anda com Deus? Então, se você anda com Deus, você ouve a Deus. Falei de abrir as comportas. As comportas é assim, é um desejo muito grande de ouvir a Deus durante o meu dia. Eu quero ouvir a Deus de manhã, de tarde e de noite. Eu quero influenciar minha casa com a palavra de Deus. Eu quero que os meus pequeninos ouçam a Deus. Eu quero ouvir a Deus. Porque eu quero andar com Deus. E quem anda com Deus, ouve a Deus.
Como está nesse sentido a sua vida, meu irmão? Será que a sua escuta da palavra de Deus é uma escuta preguiçosa? É uma escuta desinteressada? Esse livro aqui é uma obrigação na sua vida, é um fardo, é um peso, é um momento desagradável do seu dia, o momento que você lembra que tem que ler a Bíblia, como o momento desanimador do dia. E aí eu leio 1, 2, 3 versículos, aplaco a minha consciência de que eu já li a Bíblia, fecho a Bíblia e vou dormir. Porque eu já fiz a minha parte, já cumpri a minha obrigação. Será que estamos tendo esse tipo de relacionamento com o texto bíblico? É o fardo do meu dia, é a minha obrigação. Há pessoas que com o prazer da companhia da outra, passam no telefone 3 horas. Naqueles dias das contas de telefone, lembra dos dias das contas de telefone? Chegou a conta disse para quem foi, o tempo da ligação, ali aquela questão de pulso, aquela questão de interurbano, mas fez um interurbano fora do horário, a ligação durou 2 horas, aquela coisa, mas menino, tinha horário que a ligação era mais, você lembra disso? Página 1 da conta, página 2 da conta, página 3 da conta. Quem foi que ligou 40 minutos aqui nessa casa? Aquela coisa toda. Os mais novinhos eu acho que não. O que a gente está falando é de prazer com a palavra. Daquele jeito de ser cobrado pela ligação que durou muito, porque passou bastante tempo em prazer naquela ligação. A gente ter prazer na palavra, prazer em ouvir a Deus, prazer em ouvir a vontade de Deus, prazer em ouvir o querer dEle. A palavra dEle que já foi dita aqui anteriormente, permanece para sempre. Então ouve, aquele que anda com Deus, ouve a Deus. Eu estimulo vivamente seu coração nesse tempo de aniversário, lançar diante de Deus o seu coração diante da palavra e diante de ouvir a Ele. Que Ele complete nossos corações, nos dê o prazer, nos dê essa alegria. Porque aqui há pessoas que são pais e mães. E eu acredito que a alegria de um pai e de uma mãe seja que meu filho me ligou porque quer comunhão e contato comigo. De repente há pais e mães aqui que, ao olhar no celular que é o filho que está ligando, entende assim, vai me pedir alguma coisa. Porque não tem prazer em me buscar. E para me buscar é porque está com problema. Não me procura, não me busca, não tem prazer em mim como sua mãe. Não tem prazer em mim, não tem prazer em mim como seu pai. Se está me buscando é porque tem problema. E não sermos assim diante do Pai com P maiúsculo. Um Pai que ao nos contemplar tem problema. Para estar me buscando é porque está com problema. Mas pelo contrário, pelo prazer de buscá-lo. De repente, irmãos nossos que têm décadas na fé ainda não completaram a leitura da Bíblia. E são anos e anos, e tantos anos, e eu ainda não completei essa leitura. Aumente o Senhor o nosso prazer na palavra de Deus, a nossa vontade, o nosso querer em ouvi-lo. Aquele que anda com Deus, ouve a Deus. Em segundo lugar, aquele que anda com Deus, crê em Deus. Primeiro a gente falou em ouve. Ouve afastado de qualquer resposta. A gente ainda não falou das respostas. A gente está falando somente de ouvir. Quem anda, ouve. E quem anda, crê. Hebreus, vamos a esse texto? Hebreus 11, versículo 7. Vai dizer sobre Noé. Todos os textos fazem
cada ponto, né, trazendo um texto, está fazendo referência a Noé. Noé, a gente está buscando ver a respeito desse homem que a Bíblia diz que andava com Deus. Estamos aqui nesse momento agora falando sobre aquele que anda, crê em Deus. 11:7 de Hebreus diz assim: pela fé, Noé, que ainda não se... Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Temente, vamos guardar essa palavra temente, ela vai aparecer logo. Mas o alvo aqui é temente a Deus, aparelhou uma arca, então ele fez a arca. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele ouviu a Deus, mas além de ouvir a Deus, ele creu em Deus. E é uma marca daquele que anda com Deus, ele crê em Deus. Há pessoas nas congregações que são excelentes ouvintes. Chegam assim, no domingo de manhã eu gosto tanto de ouvir uma mensagem. Eu me sinto bem lá. Sabe, eu me sinto bem aqui nessa igreja. Ouve mensagens. Ouve a palavra de Deus. Mas não crê. Sabe que Jesus veio e que os crentes dizem que Ele é o salvador da vida deles, das vidas deles, mas na vida dele, que é um excelente ouvinte e frequentador da igreja, e que se sente bem lá, Jesus ainda não é o salvador da vida dele, porque ele ainda não creu. Então, no estágio primeiro de ouvir, ele ouve, mas ele ainda não crê. Como quem diz, então, eu te ouço, mas eu ainda não confio. Eu te ouço, mas eu ainda não dou crédito no que eu estou ouvindo. Eu te ouço, mas não creio nessa declaração. O que é que a pessoa com fé expressa? Eu acredito, Senhor. Eu acredito no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio no que a Tua palavra diz. Eu creio que a Tua palavra diz é verdade. Eu não apenas ouço, eu não apenas sou um bom ouvinte que sei os hinos já de cor e saberia responder uma prova com o que é dito nas pregações. Eu não apenas saberia responder uma prova. Minha relação com o Senhor, ó Deus, não é apenas de um bom ouvinte. Eu acredito, eu creio no Senhor. Eu creio na Tua palavra. Eu creio que o Senhor é eterno. Eu creio quando o Senhor diz que na Tua palavra que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Eu creio nisso. Eu creio no que eu já aprendi da Tua palavra, que os meus pecados me condenam e que se eu morrer nessa condição, eu estarei na condenação eterna, na perdição eterna. Sim, Senhor, eu não apenas ouço, eu acredito nisso. Mas eu acredito também no Teu amor. Eu acredito que o Senhor me amou. Eu acredito que o Senhor substituiu o alvo do castigo e ao invés de fazer recair todo o castigo do meu pecado em mim, o Senhor me amou e provou que me amou, pegando todo o peso do meu pecado e toda a pena do meu pecado e fazendo o castigo cair sobre o Teu Filho. E o Teu Filho pagou pelos meus pecados, o Teu Filho morreu pelos meus pecados. O que me separa do Senhor são os meus pecados. E o que o Senhor interveio, o Senhor propiciou o meio de salvação. O Senhor quer a minha salvação. A Tua palavra diz que deseja que todos os homens sejam salvos. E eu acredito, Senhor. Eu acredito que o Senhor enviou Jesus. Eu acredito que o Senhor castigou o Teu Filho. Os meus pecados no Teu Filho. Que Ele morreu pelos meus pecados. Eu acredito, Senhor. Eu não apenas sei, mas eu acredito.
E a Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna. Que quem tem o Filho tem a vida eterna. Então, aquele que anda com Deus, crê. Você não anda com Deus se você não acredita em Deus. Eu sei que a Bíblia tem 66 livros, eu sei que são 39 no Antigo, 27 no Novo, eu já li a Bíblia, mas não acredita. Você não anda com Deus como quem estivesse respondendo uma prova. Você anda com Deus se entregando a Ele. Crendo nele. Ele não busca seu conhecimento intelectual a respeito dele, ele busca a sua fé. Ele busca fé em você, não seu intelecto somente. E a fé prossegue em obras. Tiago já disse que a fé sem obras é morta. Como é que Noé expressou fé? Ele dedicou muito tempo para construir uma arca. A fé desemboca em obras. A pessoa que crê, mostra que crê. Pelas suas obras. O cantor cristão tem um verso assim, né? Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que têm. Noé mostrou a fé que tinha. Ele se dispôs a construir uma arca, acreditando em tudo o que o Senhor havia dito para ele. E disse Deus a Noé, disse Deus a Noé, disse Deus a Noé. Ele acreditou e construiu uma arca. E entrou naquela arca. E a Bíblia diz que Deus fechou de fora. Então, meus irmãos e amigos, aquele que anda com Deus, ele crê em Deus. O que é que a Bíblia diz para eu acreditar? A Bíblia diz que eu estou perdido e que eu preciso ser salvo. É algo que Deus me diz, porque o primeiro ponto é ouvir, é algo que Deus me diz, que para andar com Ele eu tenho que acreditar. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que quem crê tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. E crer no conteúdo bíblico, nas doutrinas, nos ensinos, naquilo que a gente vai discernindo, né? Entendendo, compreendendo a palavra de Deus. Eu ando com Deus, eu quero andar com Deus. Eu não apenas tenho que ouvir, eu tenho que crer. E já é a realidade de todo mundo aqui, de todos nessa manhã? Você já está na fase 2? Ou você até hoje está na fase 1? A fase 2 é acredite no que você está ouvindo, para você andar com Deus. O que mais a gente compreende a respeito desse homem que a Bíblia diz andava com Deus? Ele se conduziu com temor a Deus. Dessa forma a gente já não passa nem para outro versículo. O versículo é esse, 11:7 de Hebreus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de coisas que ainda não se viam, e sendo o quê? Sendo o quê? Temente. Temente a Deus, aparelhou uma arca. Temente a Deus. A gente pode eventualmente passar assim... A gente mora em algum lugar, certo? E pode ter vizinhos ali. Casa de vizinho, família de vizinhos. Vizinho da casa, vizinho do apartamento, enfim. E eu não sei se você tem impressão de alguma família que foi vizinha sua, ou que é vizinha ou já foi, que você tinha a impressão daquela família como uma família que temia a Deus. Eu tenho muita lembrança, de repente você diz assim, né? Tenho muita lembrança na minha infância, na casa de irmão tal, de irmã tal. Aquela família temia a Deus.
Eu não era nem crente, mas no meu coração eu tinha uma impressão a respeito daquela família, da minha infância, vizinhos nossos aqui. Aquela família temia Deus. Mas aí aconteceu, faleceu, o senhor faleceu, eles se mudaram, venderam apartamento e tal, mas eu tenho essa lembrança. E a gente para perguntar, por que você achava que aquela família temia Deus? Uma das razões, acredito, é porque você via naquela família uma família que queria agradar a Deus. Uma família que tinha consciência da presença de Deus e que o desejo daquela casa era agradar a Deus. Eles não se importavam com aparências, eles não se importavam com opinião pública, em primeiro lugar. Eles se importavam, em primeiro lugar, com Deus. E com agradar a Deus naquela casa e naquela família. Talvez por razões assim, você achava que aquela casa era uma casa que temia a Deus. Porque há um jeito de existir e um jeito de se conduzir que é temer os homens. Quando a gente teme os homens, a gente vive de um jeito em casa, mas vindo na igreja, a gente se arruma, a gente se ajeita para parecer uma outra coisa. Na forma de falar, na forma de agir, na forma de pensar. A gente é uma coisa em casa, mas a gente se ajeita na igreja. Essa pessoa, portanto, demonstra temor aos homens. Mas quem teme a Deus tem todas essas preocupações desde casa. Porque ele quer agradar a Deus onde ele estiver. Se ele estiver no Egito, se ele estiver na China, se ele estiver na África do Sul, se ele estiver no Alasca, ele vai querer agradar a Deus onde ele estiver. Porque ele não teme os homens, ele teme a Deus. Uma vez ouvi um pai falando a respeito do seu filho adolescente: o que eu quero para o meu filho é que ele tema a Deus. O que eu desejo para o meu filho é que ele tema a Deus. E não é isso, irmãos. Por vezes, pais lá na frente vão perceber com tristeza que o filho de casa não era o filho da escola. O filho da escola não era o filho que o pai e a mãe viam. E coisas assim não acontecem até na rede social. A rede social da minha família e a minha rede social dos meus negócios. O meu perfil 1 e meu perfil 2. Meu perfil 1 é o que está aberto, meu pai vê e minha mãe vê. Mas tem um perfil 2 que eles estão bloqueados. Essa pessoa demonstra, então, temor aos pais, mas não temor a Deus. Porque Deus sabe do perfil 1 e perfil 2, mas o medo desse adolescente é o medo da mamãe e do papai. Não está pensando em Deus, em agradar a Deus. Mas isso transfere a questão de idade, isso não é limitado a criança, pré-adolescente ou adolescente ou jovem, isso é toda idade. Toda idade em que eu sinta que tem a minha face pública, mas tem minha face privada. Aquilo quando as luzes estão apagadas, aquilo quando a porta do meu quarto fecha, aquilo quando minha esposa dorme, aquilo quando meu marido dorme, aquilo quando todo mundo em minha casa já dormiu, que eu fico mais à vontade para fazer isso, aquilo, outro. Para perceber que às vezes o temor está na esposa, no marido e nos filhos. Mas não está temendo a Deus. E um chamado nessa manhã é para temer a Deus. José é levado, a história é bastante conhecida, ele segue para o Egito. Quando a esposa de Potifar se insinua para ele dá uma resposta: como eu cometeria este tão grande mal e pecaria contra Deus? É alguém com uma mulher se insinuando para ele, longe de família, mas ele pensa em Deus. Ele lembra de Deus. E ele fala de Deus. Ele e uma mulher em uma situação. Como é que eu vou cometer esse tão grande pecado contra Deus?
para isso preencher os nossos corações também, irmãos. A primeira pergunta nossa é lembrar de Deus, é pensar em Deus, é a aprovação de Deus, é o agrado de Deus, não do meu pai e da minha mãe, dele sim. Ontem a gente falou de obedecer aos pais, mas em primeiro lugar Deus. E aí eu considero esse pai falando do seu filho adolescente, né? Porque nada esse filho vai entrar nos ônibus, vai para acampamento, vai viajar, vai fazer faculdade aqui, ali, acolá, vai atravessar o oceano e morar na Austrália. E o que o pai quer para o seu filho, ó Senhor, que ele tema o teu nome. Se ele temer o teu nome, ele vai buscar te agradar no continente que for, em Barreiras, em Teixeira de Freitas, na Nova Zelândia, ele vai querer te agradar, se ele temer o teu nome. E assim, eu buscar para a minha vida, temer no Senhor, temer mais a Deus e menos os homens, mais a Deus, menos os homens, não querer ficar fazendo ou deixando de fazer por causa da minha esposa, do meu marido, por causa do pai, da mãe, dos meus filhos. Sim, mas em primeiro por causa de Deus. Agradar a Deus. Para agradar a Deus eu vou para cá. Se eu fizer isso eu vou desagradar a Deus, não vou. Se eu fizer isso eu agrado a Deus, eu vou. Antes dos humanos, Deus. Tem sido assim na sua vida? Temor a Deus? Ou você está vivendo no perfil 1 e perfil 2? Com medo do que pessoas podem fazer, mas não está lembrando de Deus. Ande com Deus. Tema a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Fiquei sabendo que vocês não se prostraram. Vejam bem vocês. Da próxima vez em que os instrumentos de música soarem, se prostrem e adorem a estátua. Senão, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Qual foi a resposta? Ó rei, sobre isso não precisamos te dizer. Nosso Deus vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar. E o texto bíblico diz que ele ficou com tanta raiva que ordenou que a fornalha fosse preenchida 7 vezes mais, e de modo que quem levou Sadraque, Mesaque e Abednego até lá morreu. E eles foram lançados lá amarrados. Ao que Nabucodonosor depois olha e diz assim: não foram 3 homens amarrados lançados? Foram, ó rei. Como é que eu vejo 4 soltos andando no meio da fornalha? O quarto homem. O quarto homem da fornalha. Mas a gente está tratando de quê? Sadraque, Mesaque e Abednego em outro país, falando: nós não vamos nos prostrar. Deus vai nos livrar, e se não livrar, a gente não vai prostrar. Temor a quem? Culto a quem? Adoração a quem? E eram jovens. A gente vê na Bíblia jovens com responsabilidades e posturas. Às vezes pode acontecer de a gente viver dias que o jovem é, de certa forma, infantilizado como um bebê. Jovens. Daniel 1 começa falando assim: 4 jovens de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam os nomes Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens vindos de Judá, tementes a Deus. Então esse é a nossa terceira consideração, né? É um temor, e é um temor que conduz para a obediência. Qual é o resultado do temor? Temor, sim, você está vivendo. Cada um de nós aqui veio de uma rua diferente, bairro diferente, bairro para lá, bairro para cá. A gente está vivendo. Vivemos uma semana, com o favor do Senhor viveremos próximos dias, enfim. As coisas que forem acontecendo na sua vida e na minha vida,
pensar em Deus o tempo inteiro. Se você der esse passo, Deus vai se agradar? Se você der esse passo, Deus vai se entristecer. E o temor é isso, Ele está presente, Ele está na minha casa, Ele me contempla, e eu temo o seu nome, eu reconheço a sua presença e quero fazer a sua vontade, quero fazer o que agrada, e aquilo que eu logo lembrar que vai desagradar a Deus, evitar. Porque eu quero agradar a Deus. A vida no temor a Deus é assim. Caminhando no que agrada a Deus e pulando as fogueiras do que desagrada. Porque você é um jovem, um homem, um ancião, que quer agradar o teu Deus. E ele respondeu com obediência, não foi? 6:22 de Gênesis, Gênesis 6:22. Gênesis 6:22. Quando a ordem foi, vai acontecer um dilúvio, prepara uma arca, e as pessoas que haveriam de entrar na arca, qual foi a resposta então de Noé? 6:22? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Obediência. Temor e obediência têm uma ligação indissociável. A pessoa que teme, obedece. Porque eu estou considerando Deus na minha vida e a vontade dele, ele me diz que é para ir para cá. Obedece. Isso eu já aprendi na Bíblia que não é de Deus. Fujo. Temor e obediência tem essa ligação. Então, temente a Deus, a gente viu isso, Hebreus 11:7. Noé, temente a Deus. Ele fez coisas pela fé e ele obedeceu. Então, o versículo diz, assim fez Noé. Deus fala, assim fez Noé. E outro versículo também que mostra ele já respondendo com obediência, 7:5. Capítulo 7, versículo 5. O Senhor, após falar sobre a ordem para ele entrar, a ordem para a entrada, o que diz 7:5? E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenar. Obediência. Obediência. Meus irmãos, em quarto lugar, aquele que anda com Deus, cultua a Deus. Culto. Cultuar a Deus. Que texto bíblico a gente pode considerar isso em Noé? Capítulo 8, versículo 20. 20 e 21. Para aumentar um pouco, vamos ver do 18. 8:18. Saiu, pois, Noé, saída da arca. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o quê? Holocausto. Holocaustos é aquilo que queima. É o sacrifício que envolve fogo, queimar, holocausto. Ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. 20 e 21 então mostram o ato de culto. E você percebe que foi imediatamente ao sair da arca. Na escrita bíblica. Saiu Noé, saiu sua esposa, saíram os demais, saíram os animais. 20, levantou Noé um altar. Holocaustos, animais limpos. Ele estava fazendo isso por nada? Ou ele estava fazendo isso em culto a Deus? Em culto a Deus, ele tinha Deus em mente. Realizar um sacrifício, realizar um ato em reverência, adoração e considerando Deus.
Ele não faz assim, eu estou com vontade de matar um animal. Isso é um ato religioso. Ele tem Deus em mente. E a resposta mostra no 21. O Senhor aspirou o cheiro suave. Então Noé age daqui e o Senhor responde. Para aquilo que era um holocausto, o Senhor aspirou o cheiro suave. Então aquele que anda com Deus cultua a Deus. Deus na vida daquele que anda com Ele não é um qualquer ou um comum. Deus na vida daquele que anda com Ele é digno de adoração. É digno de culto. É digno de exaltação. É digno de louvor. É digno de gratidão. É digno de reconhecimento. É aquele que pode perdoar pecados. É aquele que é eterno. Era, é e será sempre. Eu não estou tratando com um amiguinho. Eu estou andando na presença do único que é digno de culto. E aquele que anda com Deus, cultua a Deus. Nós não estamos aqui nessa manhã cultuando ao Senhor. Cultuando, engrandecendo o nome dEle, orando, dirigindo orações a Ele. A Bíblia traz essa expressão, né? Cheiro suave às suas narinas, né? Deus que contempla aquilo que se faz sobre a terra. E o povo que anda com Ele cultua o nome dEle. Porque reconhece a sua grandeza. Porque reconhece que Ele é o único digno da adoração do teu coração. Ele é digno do teu culto. Ele é digno de ser cultuado por você. Ele é digno de ser cultuado por mim. Não de conversando como um qualquer ou como um parceiro. Ele é o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. É o único digno de culto. E como estamos com relação à vida de culto, irmãos? Disposição para cultuar? A Bíblia fala no Novo Testamento sobre culto. A Bíblia fala sobre não deixando a congregação vazia. A Bíblia fala sobre uma necessidade de ordem no culto. Em Coríntios ali, fala sobre culto e a igreja que se reúne. Mas fortalecer o nosso coração nisso, numa manhã de domingo, no maio, do último domingo do mês de maio. Fortalecer o nosso coração. Você já cultua a Deus há quanto tempo? Há meses, anos, décadas? Renove o seu coração. Você está cultuando e deve cultuar sempre o único digno de culto. E de adoração, e de louvor, e de exaltação. Ele é o Altíssimo. Renovemos o nosso coração para cultuar o Senhor. Cultuar o Senhor na igreja local, cultuar o Senhor em casa. A gente ouviu a expressão culto doméstico. Que bênção, irmãos. Moradores de uma casa que se reúnem para exaltar Deus. Orar, cantar, ler a sua palavra. Adorá-lo e exaltá-lo. Dessa forma a gente considera o culto já começa na sua casa. De repente lares aqui que guarda isso na memória e na lembrança de um tempo passado. Não, nossa casa realizava, mas em algum lugar aí ficou pelo caminho. Estimula o teu coração a retomar o culto doméstico. Vamos nos reunir. Vamos ouvir a Deus. Vamos cultuá-lo. Vamos orar a Ele, porque só Ele é digno. E só Ele para ouvir as nossas orações. Resgatar o culto doméstico. Sei como são essas coisas. Sei como é isso. Está realizando de uma forma ali, até por uma razão, fica esquecido. Ninguém mais toca no assunto, a gente vai vivendo, vai seguindo. Até que ocorre um despertamento e o culto doméstico volta. E pode voltar na tua casa. Adore a Deus em casa.
além de todos os benefícios, gerará memórias maravilhosas para as tuas crianças. Tuas crianças, quando se tornarem adultos, vão lembrar que papai e mamãe reuniam a gente para o culto doméstico. Acredite nisso. Isso não vai ser esquecido, não. Por todas as razões e por essa também, plante essa semente na sua casa. Semente de culto, semente de busca a Deus, semente de que a gente dá as mãos, a gente ora, a gente cultua a Deus nessa casa. Faça isso, ou talvez volte a fazer isso. E por fim, aquele que anda com Deus prega a palavra de Deus. 2 de Pedro 2:5. A 2 de Pedro 2:5. E fala sobre Noé nessa carta? Fala. 2 de Pedro 2:5. Noé vai ser citado. O contexto é falando sobre o juízo que Deus trará sobre a terra, e trará, futuro, vai trazer, e está elencando alguns episódios do Antigo Testamento para dizer, olha, Deus que fez isso, vai fazer o que Ele está dizendo que vai fazer. Elementos ardendo, fogo, aquilo que o capítulo 3 vai falar sobre fogo, sobre o que vai acontecer. E aqui é mostrando, olha, Deus já fez. Ele está dizendo que vai fazer uma coisa, mas se prepare, considere. O Deus que está dizendo que vai fazer uma coisa, no passado Ele já fez. Ele já agiu sobre Sodoma e Gomorra. Ele já agiu sobre anjos, determinados anjos. E Ele agiu no dilúvio. Então, não desafie a Deus, não duvide, porque quem disse que vai fazer, já fez. E na referência do dilúvio, é o 2:5, que vai dizer assim, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a quem? Noé. E ele foi chamado de quê aqui na sequência? Pregador da justiça. Noé, pregador da justiça. E mais 7 pessoas, de fato, 8 na arca, né? Noé e a esposa, 3 filhos e as 3 noras, 8. Não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Mas o nosso ponto, como já dito, é aquele que anda com Deus prega. Noé, pregador. A gente fica pensando assim, o que Noé fazia enquanto preparava a arca? Esse versículo dá uma pista. Pregador da justiça. Às vezes a gente imagina assim, não, Noé, aquele silencioso que por um espaço longo de tempo não se comunicava com ninguém, não pregava para ninguém, não se dizia para ninguém. Quem quiser buscar Deus, que me procure. Eu estou aqui em silêncio, eu estou aqui com a minha família, a gente vai construindo uma arca, o mundo vai vivendo do jeito que vai vivendo. Se alguém se interessar, que se achegue. Noé, pregador da justiça. O que é que ele fez, portanto? Pregou. Pregou o quê? O que Deus dizia para ele. Ele pregou a mensagem de Deus. Deus para ele para a sua audiência. Ele para as pessoas do seu redor. É o que o pregador faz, não é? Transmite ao povo o que Deus fala. E ele passou aqui pelos séculos da igreja, os séculos da igreja lendo e chegando em 2 de Pedro e sabendo que Noé é um pregador da justiça. Então aquele que anda com Deus, prega a palavra de Deus. Você não está andando com Deus? Sim, eu estou andando com Deus. Esse Deus não fala o seu coração? Fala. Eu ouço a Ele.
E um sinal de que você anda com ele é que você fala o que ele fala para você. Ele fala para você e você repete. Ele fala para você e você compartilha com dezenas, centenas ou milhares aquilo que ele disse para você. Então Noé não era pregador dele mesmo, pregador da justiça. Um homem temente a Deus e que está na galeria da fé. Então, como o nosso último ponto aqui, aquele que anda, prega. Quando a gente diz aquele que anda, prega, não estamos falando necessariamente de pessoas que passam por uma cerimônia de imposição de mãos. A gente está falando de pessoas que, enquanto vivem, falam para as pessoas o que Deus está falando para elas. Eu ando com Deus. Deus me fala na sua palavra e eu digo para as pessoas o que Deus me fala. E assim também você. Você, ao andar com Deus, Deus vai estar sempre te falando. E você ser um pregador nesses termos diga para as pessoas o que Deus está te falando na sua palavra. O que é que Ele está te ensinando? O que é que Ele te corrigiu? Para onde Ele está te encaminhando? Diga para as pessoas o que é que Deus na sua palavra está dizendo para você. Meus irmãos e amigos, esse é o nosso tema nessa manhã. Eu desejo eu mesmo ter guardado os pontos. E entendo eu guardado, ficarei contente se você guardar também. Aquele que anda com Deus foi o nosso tema. E os pontos foram 5. Aquele que anda com Deus ouve, crê, teme, cultua e, por fim, prega. Vamos orar. Deus santo e maravilhoso, obrigado pela palavra do Senhor que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Não volta para o Senhor vazia. Realiza tudo para o qual essa palavra foi designada, a palavra do Senhor foi designada. Ela é inspirada pelo Senhor. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. E pedimos que o Senhor complete a Tua obra nesta manhã, em nossas mentes e corações, diante de tudo o que lemos, ouvimos e participamos nesta manhã. Haja uma disposição, decisões em nossas mentes e corações, decisão de andar com o Senhor. Não apenas parar no ponto 1 de ouvir, mas crer. Temer o Teu nome. Cultuar o Teu nome. E dizer a Tua palavra para as pessoas. Faz isso em nós, Senhor. E que o Senhor nos encontre com esse desejo, para o nosso bem e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Este segundo culto ao Senhor nas conferências de aniversário, louvando a Deus, dando graças pelos 39 anos. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue a edificar, abençoar, fortalecer, inspirar, mover, dirigir, conduzir toda a caminhada desta igreja local em nome de Jesus.